Ele disse uma frase fantástica que foi: América do Sul não tem só caras que jogam bola, também tem sprinters, como ele disse, os corredores. Bom dia, boa tarde, boa noite, gente. Quem já me segue sabe quem eu sou, sabe que eu sou atleta e eu vi esse vídeo aqui. O nome desse cara aqui, Ryan Santos. E eu vou destrinchar um pouco esse vídeo e vou dar a minha opinião em cima dele baseado em fatos, em coisas que não faz nenhum sentido ele estar falando isso. Mas infelizmente ele falou uma coisa que pra mim não convém. Muitas pessoas, acredito eu, que pensam dessa forma aqui como ele falou, né? Ele diz no final do vídeo que é pra refutar o argumento dele, então eu irei refutá-lo. Atleta olímpico é tudo vagabundo. E o meu argumento é, o esporte é muito bom do seu 0 até os seus 18, 19 anos. Passou de 19 anos, você tem que acordar pra vida e ser produtivo. Um seguidor meu me perguntou: Ryan, eu sou atleta, me pediu um conselho aqui e ali. Eu falei: o conselho que eu vou te dar talvez seja o que você não queira escutar. Arrume um emprego. Vire pedreiro, eletricista. Larga o esporte. O moleque já tinha 23 anos. Rapaziada, esporte nada mais é que conteúdo, audiência, visualização. Um atleta, ele é um youtuber. Só que é o seguinte, você é um atleta de halterofilismo, levantamento de peso olímpico, ninguém te assiste. Como ninguém te assiste, ninguém vai te patrocinar. Então a conta não fecha. E assim como o halterofilismo, a gente tem o pentátulo moderno, que ninguém assiste. A gente tem o atletismo, que ninguém assiste. A gente tem todos os 50 esportes olímpicos que ninguém assiste. A Vila Olímpica tem 10 mil atletas. Sei lá quantos tem. Vamos dizer que tem 10 mil atletas. 1% merece estar ali. Merece estar ali assim, tipo, 1% é realmente produtivo. Só aqui é que você vai ver. Primeira parte, ele falou que é vagabundo, isso não existe. Atleta pleno, independente das dificuldades financeiras que ele tem, isso não existe. Não é vagabundagem. Tá? Quem acha que a vida de atleta é mamão com açúcar, não entende sobre a nossa realidade. E isso aqui é o que ele demonstra nesse vídeo. Ele teve uma experiência esportiva, ele não foi um atleta pleno, porque se ele fosse, ele não teria tal argumento. Já conhece o nome de alguns atletas olímpicos, né? E olha aqui em cima. Existem hoje um projeto para alguns atletas, e eles fazem parte, eles são tanto das Forças Armadas, quanto da Aeronáutica. Tá aqui o nome deles. É só pesquisar do jeito certo. Quando eu falo isso, eu sou louco. Mas ele tem um argumento dele, eu tenho o meu e estou aqui refutando para ajudar vocês aí. E espero que isso ajude. Agora vamos para outra parte. A partir do princípio do esporte como trabalho, como viagem de profissão, que é extremamente difícil você conseguir, a gente vai pensar no ponto financeiro. Então eu vou fazer uma junção de sequências de vídeo que eu achei dele, pra gente chegar numa linha de raciocínio plena. Depois você pode pesquisar, encontrar tudo isso aí. Você pode concordar comigo ou não, achar que eu estou sendo justo ou não. Mas aqui eu não quero denegrir a imagem do cara. Quero aqui falar do ponto ao qual ele falou que esse atleta ser vagabundo. Eu passei em frente à antiga academia do Gracie Jiu-Jitsu. Faliu. Onde a academia de Jiu-Jitsu faliu? Por que um monte de academia de Jiu-Jitsu na Califórnia faliu? Estão empobrecendo grana. Uma academia de Jiu-Jitsu, sei lá, é 200, 300 dólares a mensalidade. Cara, isso é uma atividade física. Então, ao invés de pagar 200, 300 numa academia de Jiu-Jitsu, o que você faz se você fosse o Pericão Gringo? Você conhece alguém que é atleta do Jiu-Jitsu? Marca aqui. Você achou legal o que ele falou? Próximo vídeo. Vai meter dinheiro em esporte olímpico? Ao invés de você salpicar dinheiro em um monte de esporte que não vai dar em nada, foca aí nos vencedores. Esportes que trazem orgulho pra gente. Orgulho nacional, que faz a gente torcer e ter orgulho de ser brasileiro. Esportes de guerra. Esportes militares. Que aí você já consegue colocar ali dentro do seu orçamento militar de defesa. Porque aquilo está acendendo a chama competitiva na cabeça do cara e a chama killer na cabeça do cara. Na mentalidade. Que esportes são esses? Tiro. Investir em qualquer luta. Arco e flecha. Tem um pouco de skill de guerra ali, de precisão. O cara que é bom no arco e flecha, você coloca uma arma nele, ele vai ser bom ali pra matar um argentino numa guerra. Então, a gente também vai investir no bloco que traz aquela identidade nacional e faz o brasileiro ter orgulho de ser brasileiro. Vôlei, futebol. A única coisa que a gente tem pra mostrar ao mundo, a coisa que deixa o Brasil com moral em qualquer país que você vai é o nosso futebol. Futebol é o rei dos nossos esportes. E aí, o que você achou dessa parte? Você gostou? É só pesquisar o que você acha. Deixa aqui nos seus comentários, compartilha pra alguém, enfim, não sei. Partir pro próximo vídeo. A NFL domina todos os esportes do mundo. NFL ganha de tudo, de audiência de tudo. Você pode botar Champions League, a NFL ganha. Pode pegar, junta futebol,
hóquei, beisebol, todos os outros esportes. Se juntar tudo, não dá a mídia e o dinheiro que a NFL circula. Eu vi um ranking, daí dos 50 programas mais assistidos da TV americana no passado, 48 eram jogos da NFL. E tinha jogo que não valia p*** nenhuma. O que ele falou, não fui eu que falei, só encontrei os vídeos, eu sei que são cortes, pra ver na íntegra e ver toda a linha de raciocínio dele, mas a parte que ele falou ainda, que atleta é vagabundo, pra mim é sem cabimento. Então eu tô só reunindo uma sequência de ideias pra você ver que tudo é mais movido à questão do dinheiro. E sim, tudo bem, realmente a gente precisa do dinheiro. Mas, ainda assim, o que diz respeito realmente à questão da profissão atleta, ele não deu nenhum exemplo. Parte 2, dando uma ressalva já no restante do vídeo. Quem diz que se você quiser, tiver muito dinheiro, você pode, sei lá, ser um atleta olímpico no atletismo? Eu sou obrigado a falar. No canoísmo, no boxe. Alguém já chegou e te explicou a realidade de um atleta em relação ao resultado? Se alguém não te explicou, eu tô aqui pra te explicar. Porque o que ele tá falando só do viés financeiro. Chega! E se você ser rico e achar que, agora eu vou pra... Você pode praticar o esporte que você quiser. Praticar, você não será atleta. Só aqui é que você vai ver. O que ele tá falando está totalmente fora de contexto. O lado financeiro e o lado de performance não tem nada a ver. Eles andam de um lado e o outro vai pro outro. O dinheiro vai pagar suas contas, ele não vai fazer você dar resultado. A não ser que você seja um atleta muito bom, aí você tem o dinheiro, não vai se preocupar com as suas contas. Eu sou obrigado a falar. Você entendeu? Você tem que entender os números. Você tem que entender quem que tá te passando essa mensagem. Esporte é útil na infância. Passou dos 16, 18, tem que trabalhar. Porque esporte não é trabalho. Esporte não é trabalho. Esporte é hobby. Você vai falar assim, mas e o Neymar? O Neymar é o Neymar. O Neymar é o Neymar num esporte que dá muito dinheiro. Pergunta se o Neymar do arco e flecha vive de arco e flecha. Pergunta se o Neymar do pentatlo moderno vive de pentatlo moderno. Nem no Brasil, nem nos Estados Unidos, que é uma grande potência olímpica. Esporte olímpico é coisa de filho de pai rico. Eu sou obrigado a falar. Que coisa absurda. Pai rico. E se você parar pra olhar, os países do topo do quadro de medalhas, ou eles têm o governo jorrando dinheiro, o esporte, como é o caso da China, ou você tem um PIB per capita altíssimo que libera capital para filhos de pai rico competirem. Vou te dar dois esportes que trazem medalha toda a Olimpíada. Iatismo. O Brasil não passa em branco em Olimpíada nem ginástica olímpica. Hipismo. O Brasil também tem muita tradição no hipismo. O que o iatismo e o hipismo têm em comum? São esportes de filhos de pai rico, muito rico. Você pode procurar esse vídeo em qualquer lugar. Mas é como eu disse no início do vídeo. Gente, separem a performance do lado financeiro. Essa é a pior balela que existe da profissão atleta. Todo atleta passou por um teste para ser atleta. Essas modalidades, tem outras coisas que eu posso falar sobre elas caso alguém comente. Mas... se você pensa, quero ser atleta, vou começar a treinar, não é assim. Existem algumas outras modalidades, também posso fazer outros vídeos sobre o começo e o início. Não é o caso de modalidades olímpicas. Quando a gente fala da realidade financeira, realmente, você tem que conciliar trabalho, seja ele qual for. A maioria dos atletas de atletismo, eles cursam educação física, porque fica paralelo, então fica dois mundos que se unem, e continuam treinando. Então ele treina, que é o trabalho do atleta treinar, e ele atua na sua área do esporte. Sendo professor, dando aula e dando personal e assim por diante. Sendo personal e assim por diante. O que ele falou é tipo assim, se todo mundo fosse rico, todo mundo ia ser atleta. Não é assim. Bom, gente, pra finalizar esse vídeo, eu vou colocar trechos de vídeo que fala sobre carga horária de treinamento de atletas e tudo mais. Por quê? Porque a profissão atleta ela é diferente. Pra deixar tudo bem amarradinho. O trabalho atleta, o viver para treinar, você tem que conciliar com a tua profissão. Realmente a renda de atleta não é essas coisas todas. Se você não tem um viés de profissão, ou seja, você não tem uma identidade profissional, faça outra coisa, mas faz o que te faz feliz. Não importa o que seja, não escute pessoas como essa, independente da profissão. Por quê? Porque todas as profissões, todos os trabalhos, todos os empregos, seja como for que você enxergue, a sua produtividade e principalmente o objetivo de vida, ele depende exclusivamente de você. Eu não me senti ofendido, mas dar ouvido para esse tipo de coisa só vai te colocar no rumo errado. Minha opinião. Se liga. Eu, quando
comecei a treinar, eu treinava 6 horas, todos os dias. Só que não era 6 horas todos os dias com esse nível de intensidade que é hoje. Eu ia ali, fazia um supinozinho, depois ia fazer uma puxada, sentia um pumpzinho, trocava uma ideia, voltava e tal. Porque eu tinha até uma história legal para compartilhar com vocês. Eu tinha uma concepção da seguinte forma: como que eu realizava o meu treino? Eu ficava na academia analisando a galera que chegava. Vamos supor, chegava um cara com um braço bem grande. Aí eu olhava o treino de braço dele, eu copiava. Pegava o cara com as costas largas, eu olhava a série de costas. Ó, se liga, presta atenção. Um trabalhador trabalha quantas horas por dia, ô Magrelo? 8, no mínimo 8, 12. Aí o cara quer treinar jiu-jitsu 1 hora por dia e quer ser campeão mundial. Tem alguma coisa errada nisso aí, não tem? Serve pra você, Magrelo. Quantas horas o lutador profissional treina por dia? É uma pergunta boa. Geral me pergunta isso daí, eu nunca sei a resposta. Eu sempre falo assim, o cara deve treinar o dia inteiro, né? Não, o corpo precisa de recuperação, velho. Ah, é? Não, sensei. Eu treino 24 horas por dia. Peraí, vocês estão se desentendendo? 24 horas por dia. Se vocês quiserem, tá pronto aqui. Eu treino 24 horas por dia. Sério? Aonde? Ô, louco. Calma aí. Aí, vamos lá. Não. Descanso é o quê? É treino. Tá certo. Comer é? Treino. Tá certo. Então, galera, fechando o vídeo, encerrando isso aqui. É claro que se tiver comentário, eu vou abordar o vídeo, o conceito do vídeo, de forma inteligente. O que ele disse não procede. A profissão atleta ela acontece em um momento diferente. Quando ele fala de ser produtivo, esquece, porque cada estilo de vida, cada tipo de profissão tem sua produtividade. Se você gosta de enaltecer outras profissões e minimizar outras ou colocá-las para baixo, aí o problema já é seu. O mundo não gira em torno de você. Todas as profissões estão aí. A internet dá liberdade para isso. E os objetivos de vida são seus. Mas, só encerrando esse assunto, espero que vocês entendam na sequência de vídeo o que eu quis abordar, entendeu? É nóis, estamos juntos. Qualquer pergunta. Para vocês entenderem, qualquer coisa que é falado sobre esporte, você tem que ter uma referência, principalmente visual e de números. Se não souber, pergunta para quem sabe. Tá aqui o canal do YouTube, onde vocês conseguem ver vários testes da NFL, para você entender o nível que você tem que ter para estar lá dentro. Você vai achar vários vídeos de passe, 40 jardas, salto, mudança de direção e assim por diante. Cara, é muito da hora. Eu mesmo assisto. Mas o tipo de argumento que a pessoa tem nesse aqui, ainda mais sabendo que ele era do high school que não sabe a escola, tá? Cara, já demonstra muita coisa. Você não acha nenhum teste dele, você não acha nada de teste físico e tudo mais. E ele pegou a posição mais fácil. E ainda mais de tratar a profissão atleta falando que não é trabalho, tipo... Que mundo você vive, cara? Aí ele tem esse vídeo aqui que eu achei mais sem filtro, assim, interessante também. Vamos dar uma escutada no que ele fala. Consegue resumir? Um minuto, resume, um minuto. Fui aprender inglês. Com quantos anos? Acabei com 15 anos. Fui aprender inglês. Só que eu mandei muito bem no futebol americano e ganhei bolsa para a universidade. Qual universidade? Universidade da Pensilvânia. Tem uma foto sua muito... que eu vejo sempre, que é você moreno e todo mundo branco. O que representa aquilo? Cota. Mas você entrou por cota ou não? Não, eu entrei porque eu sou inteligente pra caralho e eu Não, mas não tem isso. suei a camisa. Eu suei Isso, a camisa. e não tem cota lá? Entra quem é bom. Não, tem que ser inteligente e atleta. No meu caso foi isso, entra quem é bom, tá ligado? E aí o que aconteceu? Eu não consegui ir pra NFL e eu consegui um emprego na Bolsa de Valores de Nova York. Meu primeiro emprego eu ganhava $10 mil por mês, com 21 anos, tá ligado? Mas tudo porque eu era atleta antes. Então, ser atleta de futebol americano abriu pra eu conseguir... Abre uma network. Exato. Minha família não tem como pagar $50 mil por... No fim do vídeo, ele fala uma coisa muito interessante, que é bem real, lá nos Estados Unidos. É muito difícil você pagar uma faculdade lá, porque elas são muito caras. Só que o esporte é um meio do qual ele fez parte. Então, se o esporte foi a ponte para ele chegar nos objetivos deles, por que não? Por que não agradecer a isso? Só que ele desmerece tudo por conta de uma coisa que eu não sei bem o porquê, e ainda coloca na conta de gente rica. Gente, quem é rico vai querer ser rico, não vai querer fazer coisa difícil. Extremamente difícil, que você tem que ser extremamente bom. Ser atleta não é uma coisa do tipo assim, nossa, me deu uma vontade de ir para as Olimpíadas, eu vou treinar. Cara, você pode fazer você pode praticar o esporte que você quiser. Não quer dizer que você é atleta. Profissão atleta é diferente de prática esportiva. E ele juntou tudo só, tacou dentro do liquidificador. E é isso aí. Vamos dar continuidade.
Não tô falando que ele é uma pessoa ruim, mas ele fez descaso de uma situação muito, muito delicada, que é a vida dos atletas e de tantos outros que eu vejo ralando pra ser uma pessoa boa. E sim, é trabalho, mas eu ainda vou chegar nessa parte do trabalho. A primeira bateria masculina, Marcelo dos Santos da raia 4, raia 8, para o Marcelo dos Santos. Esperança é a quinta essência da ilusão humana, simultaneamente a fonte de sua maior força e sua maior fraqueza. Para você, seria melhor não nos vermos de novo.